nome e declaramos que não podemos viver sem o Senhor. Depois que o conhecemos, a vida passa a ser diferente. Diante das lutas, aflições, grandes tribulações, a Tua presença faz toda a diferença, nos sustentando, consolando, confortando, reanimando, fazendo com que mantenhamos o nosso foco que é Cristo, o nosso objetivo maior, que é reinar contigo eternamente. Pai amado, continua falando conosco, continua ministrando a nossa vida, Senhor, que haja liberdade para o agir do Teu Santo Espírito nesse lugar, em cada vida que aqui se encontra, que o homem verdadeiramente desapareça, e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Por isso, ó Pai, mais uma vez, tem misericórdia, e usa-me como instrumento em Tuas mãos poderosas, pois é no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que te pedimos, e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Se você puder, diga aí, se você puder e sentir, diga bem forte, com firmeza: glórias ao nome de Jesus. Te amo, Senhor. Dependo do Senhor. Confio no Senhor. E a minha fé está depositada no Deus eterno. Amém. Você pode assentar aplaudindo ao nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Oh Deus amado. Aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 8. Foi o texto que o Senhor vem colocando no meu coração há alguns dias para trazer para a igreja nesse momento. Eu quero fazer a leitura desse texto, Romanos capítulo 8, começando no versículo 1 até o versículo 9. Amém? Valeu. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Ô irmãos, eu estou certo que a nossa maior missão na terra é proclamar a palavra de Deus. E você tem escutado aqui praticamente todos os cultos, que proclamar a palavra de Deus não é simplesmente falar, mas é viver. É por intermédio da palavra de Deus que conhecemos o plano de salvação divino,
para que possamos passar a eternidade na presença do nosso Criador. Agora, para que anunciemos com eficiência essa palavra, só existe um meio: é estar em Cristo. Estar em Cristo significa ter a Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. É isso aí. Estar em Cristo é isso. Você que está aqui no culto presencial ou participando de uma das mídias, me responda uma coisa: o que é que você deseja, o que é que você tem como objetivo maior a sua vida? Deixa eu dar uma parada aqui, uma voltada, tá? Porque eu preparei 2 mensagens, com o mesmo texto. E na hora de colocar aqui, eu peguei a primeira. Mas não tem problema não, o sentido é o mesmo. Então veja lá. O texto bíblico nos faz saber que em Cristo Jesus, a nossa vida passa a ser vivida debaixo da graça de Deus. Em Cristo Jesus, a nossa vida passa a ser vivida debaixo da graça de Deus. O fato de não haver condenação alguma para os que estão em Cristo não é sinônimo de uma vida já sem pecado. Não. Não é isso. A luta do Espírito Santo continua ativa para que não nos submetamos mais à vontade da carne. A nossa submissão tem que ser ao Espírito Santo. E isso não é uma opção, é uma condição. Ela é essencial, ela é primordial, são sinônimos. Se quero ser submisso ao Espírito Santo, tenho que estar em Cristo Jesus. Nós podemos afirmar que o agir divino em nosso ser nos faz entender que devemos fazer as nossas escolhas com base nos princípios bíblicos. Todas as escolhas, todas. Nos meus negócios, nos seus negócios. Da minha vida diária, na minha vida diária. No trânsito, no trânsito. O senhor quer dizer então que eu não posso cometer erros? Não falei isso? Claro que erramos, mas não podemos permanecer no erro. O único que não errou foi Jesus Cristo, o homem. O único que não teve pecado algum foi Jesus Cristo, o homem. Agora, igreja, rejeitar a vontade da carne significa abandonar a maneira como pensávamos, agíamos e falávamos. Qual é a minha prioridade de vida? Eu quero viver eternamente na presença do Senhor. Essa deve ser a prioridade de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora não mais o que o coração deseja. Agora em Cristo, pensamos nas coisas do Espírito. E mais uma vez, o nosso objetivo maior é viver eternamente na presença do nosso Salvador. Agora é preciso dizer, igreja, que a nova vida debaixo da graça de Deus não é sinônimo de isolamento familiar ou isolamento social. De maneira alguma.
O próprio Jesus, orando ao Pai, disse: Pai, eles não são do mundo como eu no mundo não sou. Ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Uma nova vida debaixo da graça de Deus não é uma vida isolada. Nós fazemos retiros espirituais por determinado período de tempo. Agora, a nossa maneira de viver tem que fazer a diferença. Agora, igreja, entenda uma coisa. Quando eu falo de fazer a diferença, não é algo que está aqui dentro e que vai me forçar a viver diferente, mas é algo que está aqui dentro, e está aqui dentro, que me faz entender, que me faz perceber que eu preciso viver conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. O nosso testemunho de vida, debaixo da graça de Deus, difere daqueles que ainda não tiveram uma real experiência com Cristo. E em todas as igrejas no mundo existem pessoas que vêm, que louvam, que adoram, que leem a Bíblia, que levantam as mãos, mas que ainda não tiveram uma real experiência com Cristo. Porque em Cristo nós depositamos a nossa fé no Deus eterno. Em Cristo nós temos a esperança viva, agindo no mais profundo do nosso ser. Então não é uma forçação de barra, mas é algo que nos dá prazer. O crente entristece, entristece. O crente chora, chora. Mas o crente não se desespera. Porque sabemos a quem servimos, sabemos quem habita em nós, sabemos para onde estamos indo, sabemos o que nos aguarda. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então a nossa esperança viva é Jesus Cristo. E nós temos promessas dele, de que nunca nos deixará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não disse poderei estar, ele não disse estarei, ele disse estou, presente indicativo, estou agora, agora. Em todo o tempo. A vida não é fácil. Há momentos tristes e dolorosos, mas também há momentos alegres e satisfatórios. As Sagradas Escrituras nos fazem saber que a vida é dom gratuito de Deus. A palavra de Deus nos faz saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que teremos consciência das circunstâncias adversas. Teremos momentos de tristeza, sim. Somos humanos. Mas a tristeza não vai bater para ficar, para morar e para permanecer. A paz que o Senhor nos dá não é um sorrir, um gargalhar contínuo, constante. Mas é uma paz que nos dá a tranquilidade, que nos dá a certeza de que jamais estaremos sozinhos. Aleluia. Também nós somos informados que após a vida na terra, teremos uma vida eterna. E isso é para todos. A vida na terra é passageira. E o tempo passa com uma velocidade incontrolável. Quando a palavra de Deus fala de morte eterna,
Está dizendo separação eterna do Deus Criador. Significa viver eternamente fora da presença do Criador. Morte eterna significa o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, segunda morte, eu vou morrer? Não. Nós vamos definir aqui nessa vida, onde passaremos a nossa eternidade. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Foi para isso que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, o que é que você tem priorizado na sua vida? Qual a maior prioridade? Existem prioridades. Qual a maior delas? Então eu faço-lhe a seguinte pergunta: o que você quer priorizar em sua vida? O que é que você quer priorizar na sua vida? Qual é a prioridade maior? Todos nós queremos viver bem, porém nós nascemos sem trazer nada e nada daqui levaremos. Os bens que possuímos não nos acompanharão na eternidade. Então por quê? Trabalho, 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 trabalho. Não tem tempo para nada, não tem tempo para a família. Não tem tempo para ver os cultos. Não, pastor, não. Agora eu estou estudando para fazer o concurso. Não tem tempo para nada. Ué, não tem tempo nem para clamar ao Senhor para lhe aprovar no concurso. Vir ao culto é perder tempo. Vir ao culto é investir. Investir na sua vida espiritual. É celebrar o Senhor. É apresentar a sua vida. Agradecer pelas bênçãos. Então você irá priorizar as riquezas? Os prazeres ou a vida eterna? Eu creio que a vida eterna. Isso não significa deixar de viver, mas nunca perder o foco na vida eterna. Sabe o que seus filhos mais querem de você? Não são os seus presentes, não é o seu dinheiro, é a sua presença. E o Senhor fez isso, pastor? Não. Porque eu não tinha a visão que tenho hoje. Ninguém pode fazer o tempo voltar. Mas se eu pudesse, eu faria diferente. Por isso eu ensino aos meus filhos, e ensino a vocês, meus filhos espirituais, que nós precisamos priorizar a família. É o bem maior. É o bem maior. Certa vez Jesus advertiu aqueles que lhe ouviam, dizendo que a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E aí eu quero ver um texto bíblico que você conhece tão bem. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Então lhes propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos.
descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho dito para os irmãos que as batalhas espirituais mais terríveis que enfrentamos são as batalhas internas. Eu falei agora há pouco, algo que não fiz, que eu gostaria de ter feito diferente na criação dos meus filhos. Eu teria trabalhado muito menos, eu teria dado muito menos, eu teria ficado muito mais com eles. O inimigo da nossa vida, ele quer trazer lembranças do passado, atitudes que tivemos ou não tivemos, para como se estivesse nos cobrando no presente, para trazer angústia, mal-estar. Mas a palavra de Deus diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo ficou para trás. Sempre quando chegar uma lembrança de algo que possa lhe atormentar, perceba que a batalha é espiritual. Repreenda em nome de Jesus. E olhe para frente, olhe para o alto. Porque o Senhor Jesus já nos perdoou. O Deus eterno já nos perdoou em Cristo Jesus. E está escrito que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora vamos fazer diferente. Agora é um novo tempo. Agora é uma nova vida. Agora é um novo momento. Agora é uma nova oportunidade. Fecha o parênteses. Essa história nos mostra a insensatez de confiar nos bens materiais. O problema daquele homem rico estava na sua prioridade de vida. Em lugar de fé em Deus, era fé nos bens. Estava falando essa semana com alguém, dizendo assim: ó, você vê o ímpio prosperando, e você olha, esse cara vai de bem a melhor. Mas não tem paz, não tem segurança. O inimigo está fazendo com que ele se distraia, para que ele pense o seguinte: eu tenho tudo, então eu não preciso de Deus, é o que mais precisa de Deus. Se tem tudo, mas não tem Deus, se tem tudo, mas não tem paz no coração, se tem tudo, mas não tem a certeza absoluta de que existe um Deus que olha, que planeja, que protege. Deus não planejou o choro, Deus não planejou morte, Deus não planejou o desespero. Isso é resultado do pecado. Por isso que Ele entregou o seu Filho, o único Filho. E ali no Calvário, Ele deu as costas ao seu próprio Filho, fazendo do seu próprio Filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Aleluia! Homem nenhum faria isso, mas Deus fez. Agora escute o que eu vou falar. Você não está errado em procurar ter bens e viver em conforto com a sua família, desde que deposite a sua fé em Deus e não fé nos bens que ajuntou. Aquele rico fazendeiro não atentou sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte. Ninguém tem o controle. Ninguém. Ele pensou que o seu futuro estava em suas mãos.
Não. Presente e futuro nosso está nas mãos do Senhor. Eu não sei porque o Senhor está me mantendo aqui. Eu também não sei não, mas Ele sabe. Eu não sei por isso, também não sei. Tem coisas que não temos respostas, mas o Senhor diz a palavra: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, são todas as coisas. O fazendeiro rico só pensou na provisão do seu corpo mortal e não fez nenhuma provisão para a sua alma imortal. Então, pastor, eu não vou dar valor às coisas que eu tenho? Eu dou. Fui fazer a revisão do meu carro e tem sempre alguém que vem para oferecer alguma coisa. Aí olhou o carro todo direito, estava todo direitinho. E o motor está em ordem, abri o motor. O senhor cuida, né, do seu carro? Claro, eu sei quanto custou. As coisas na minha mão duram a vida toda e mais 100 anos. Porque eu tenho cuidado. Mas aquilo não é a minha vida. Oh Deus, coisas materiais não satisfazem as necessidades da alma. O fazendeiro não fez nada de mal. Diante do mundo, ele se apresenta como um cidadão sábio, bem-sucedido em sua administração, mas não deixa de ser um tolo para Deus. Tolo para Deus. Irmãos, tem coisas que jamais nos esqueceremos. Sentimentos. Mas o Senhor, Ele tem o bálsamo especial para fazer com que a gente ultrapasse os momentos difíceis, sem deixar que a amargura e a tristeza tome conta do nosso coração. Não, o que tem que tomar conta do nosso coração é o Senhor. Ore todos os dias: Senhor, por fé eu declaro que estou transbordando da Tua presença, transbordando da Tua palavra, transbordando da Tua unção, transbordando da paz que somente o Senhor pode dar. Qual tem sido a maior prioridade da sua vida? É loucura pensar que as coisas materiais lhes trarão segurança. O dinheiro pode dar uma vida confortável, mas não a paz permanente. Ser rico para Deus significa reconhecer com gratidão que tudo que temos vem dEle. Devemos nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem dos outros e para a sua própria glória. Ser rico para com Deus é deixar de confiar na provisão e confiar no provedor. Quem é o provedor? É o Senhor. Quem é o seu provedor? É o Senhor. Mas todo mundo está contra mim, mas o Senhor é o meu provedor. Mas todo mundo está dizendo que não está certo, mas a palavra está dizendo que está certo. O Senhor é o seu provedor. Ele diz: eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Se não temas, pois eu sou contigo. Aleluia. Ser rico para com Deus é depositar a sua fé nele e não nas suas bênçãos.
Não é fé nas bênçãos, é fé em Deus. A prosperidade tem seus perigos. A riqueza é capaz de sufocar a palavra de Deus e criar armadilhas e tentações. E essa é uma das razões pelas quais a palavra de Deus diz assim: acima de tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Aleluia. Quando tratamos o coração, cuidamos para que as coisas da vida sejam colocadas nos seus devidos lugares. Não, isso é aqui, isso é aqui, isso é aqui. Irmão, eu sou contador. E contador tem que ser organizado, cara. Planilha é comigo mesmo. Aqui, isso é aqui, isso é aqui, isso é aqui. Sabe quem é que organiza a vida da gente? É o Senhor. Quando abrimos o coração e deixamos Ele fazer. Suas importâncias existem. Porém, o mais importante é a vida que teremos na eternidade. O maior investimento não é na sua aposentadoria, não. Você deve investir na sua aposentadoria, sim. E invista, cara. Não deixe para a última hora, não, viu? Pensa lá no futuro. Mas o maior investimento é na vida eterna. O cara vai embora, fica tudo aí, ó. E aí? O apóstolo Paulo nos faz saber que o homem não pode salvar a si mesmo. Seus predicados morais não podem recomendá-los a Deus. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo não pode ser diferente. Incomoda, perturba, inquieta. A ação do Espírito Santo é multiforme. É a nossa salvação. É dom do Deus Trino e Uno. Quando dependíamos de nós mesmos, vivíamos prisioneiros do pecado e caminhávamos para a morte. Mas agora, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, saímos das prisões do pecado e fomos libertos. A separação eterna do Criador. Agora em Cristo, nós não estamos mais na separação do Criador. Aleluia. É o Espírito Santo quem nos capacita para que possamos viver em obediência aos ensinamentos divinos. É o Espírito Santo quem nos predispõe para a santidade. Eu não vou fazer tal coisa. Não vou fazer, não vou fazer. Eu não vou entristecer o meu Deus. Coloca isso na mente, no coração. Mas a vontade é de chegar lá e resolver. Se arrebenta todo. Deus é o justo e fiel juiz. Então colocamos nas mãos dele. Eu não estou dizendo que você não vai recorrer à justiça, não é isso que eu estou falando. Tem coisa que você precisa recorrer, é a sua parte. Mas o justo e fiel juiz nunca falha, nunca esquece. As duas forças que operam no homem são a carne e o Espírito Santo.
São dois modos de vida conflitantes. Ah, porque você não quer entregar a sua vida a Jesus? Ah, porque eu gosto eu gosto disso. Eu gosto de saborear aquilo outro. Ah, se você provar um pouco do chá da raiz de Jessé, que é Jesus Cristo de Nazaré, nunca mais você sentirá falta de coisa alguma. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ou somos governados pelo Espírito Santo ou pela carne? Ah, hoje eu vou ser governado pelo Espírito Santo. Hoje é a sua vez, Espírito Santo. Não, agora é a vez da carne. Não, agora é a sua vez, carne. Não, não. Uma coisa ou outra, meu filhinho. Uma coisa ou outra, minha filhinha. Uma coisa ou outra. Paulo descreve dois tipos de cristãos. Um cristão carnal e outro espiritual. O carnal contrasta com o espiritual. A carne escraviza, o Espírito Santo liberta. A carne produz tormento, o Espírito Santo paz. A carne leva para a morte, o Espírito Santo nos conduz para a vida e a paz. O nosso corpo tornou-se mortal em virtude do pecado de Adão, mas nosso espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Tenha a sua vida eterna como a mais importante. Seja uma pessoa próspera, sem deixar de viver debaixo da graça de Deus. Se você realmente colocar a sua vida eterna como o mais importante, você terá que tomar decisões que muitos da própria família não entenderão. Aí você pede a sabedoria que vem do alto, para que você possa agir no tempo do Senhor, do jeito dele. Só se preocupe com uma coisa: eu quero fazer a vontade do meu Pai eterno. Nós não temos nada aqui. Ah, isso aqui é meu. Por quanto tempo? Ao meu filho. Nós não temos. Apenas tomamos conta deles. Eles pertencem ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Mais uma vez, seja uma pessoa próspera, sem deixar de viver debaixo da graça de Deus. Para que isso aconteça, abra o seu coração. Deixe Jesus entrar. Ele não quer somente entrar. Ele não quer somente ter um cantinho lá. Eu vou colocar o melhor quarto. Vou colocar a melhor sala para Jesus. Não. Ele quer reinar. Sabe o que é reinar? A gente não tem noção do que é reinar, não. Ele quer dominar de uma forma tal que não oprime, mas nos faz entender e perceber que é o melhor para o nosso viver. Você não vai entender o Senhor com o intelecto, é com o Espírito, cara.
Eu quero deixar 3 lições práticas para viver debaixo da graça de Deus. Vou apenas citá-las. Aprenda a viver a cada dia sob a dependência de Cristo. Eita. Ô meu filho, casou, não foi? Casou. Quem é a sua fiel ajudadora? Sua mulher. Escuta, vou repetir algo que eu já falei aqui, tenho falado. Preste atenção. Viu? Deus deu para a mulher uma visão que nós homens não temos. Você casou, né, minha irmã? Ele é o sacerdote. Não é um cara que vai dizer, a última palavra é minha. Não. Se for a última palavra, vai ser sempre assim. Sim, senhora. Sim, senhora. Não. Você vai, como servo do Senhor, servir ao Senhor de todo o coração. Se prostrar diante dele. E a sua mulher vai olhar para você e vai dizer: meu marido é um homem de Deus. E vocês decidirão. E vocês viverão todos os dias como mais do que vencedores. Segundo, então primeiro, aprenda a viver a cada dia sob a dependência de Cristo. Segundo, trabalhe não somente para juntar para si, mas para investir na obra de Deus e ajudar aqueles que necessitam. Seja generoso. A matemática de Deus é diferente, rapaz. Quanto mais a gente investe, mais Ele abençoa. Matemática do homem, quanto mais você guarda, você investe para você mesmo, mais você vai ter. Matemática de Deus não. Aí eu faço uma pergunta que eu sei que tem gente aqui que eu já perguntei, né? Fica meio... Você tem sido um fiel dizimista? Não, pastor. Eu não tenho sido... eu tenho sido 80%. Não é. Ou você não é. Mas eu não posso, não vai poder nunca. Porque é uma questão de fé. Mas se eu recebo de pouquinho, e daí? Recebi 30 reais, 3 reais é do Senhor, passa o Pix, tá. Aí eu recebi 100, 10 é do Senhor, vai embora. Eu não vou comer, eu não vou gastar o dinheiro que é do Senhor. Dinheiro que não é meu. O Senhor disse: fazei prova de mim. Mas a empresa está indo mal, pastor. Você não é fiel dizimista. Você é fiel ofertante. Isso é outra história, mas seja generoso. E a terceira, eu já disse aqui várias vezes durante essa mensagem: invista o seu tempo também com a sua família. Lembre-se da nossa regra, da nossa escala de prioridades: Deus, família, trabalho, igreja. Deus, família, trabalho, igreja. Então, pastor, eu não virei para o culto porque vou trabalhar. Se você é um trabalhador, que você tem o seu horário, vá trabalhar, porque senão vão descontar de você. Mas se você não é, não. Tudo tem o seu tempo. Tudo na sua medida certa. Deus quer que você viva para o louvor da glória dele. Que tenhamos todos uma vida abençoada, uma vida feliz, na certeza de que Ele recolhe as nossas lágrimas, que Ele alegra o nosso coração, que Ele nunca esquece da gente. Ele já sabia de tudo, muito antes de tudo ser formado. Por que Ele permitiu, pastor? Porque Ele quer que saibamos
Ele quer que valorizemos. Ele quer que entendamos que Ele tem o controle, que Ele tem um amor tão infinito, que deu o seu Filho unigênito, tornando do seu Filho pecado, para que você, para que eu, para que todos aqueles que o aceitem e o recebam, vivam eternamente em sua presença. Amém? Amém? Fiquemos de pé, equipe do louvor.